Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Que alegria ter você na nossa grade de audiência, que alegria ter você acompanhando esse programa que é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Esse programa tem uma peculiaridade. Nós, uma semana estudamos o Livro dos Espíritos, na outra semana nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós vamos fazer hoje, André Luiz? Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Estamos no item 8º, Lembrança da Existência Corpórea. Vamos iniciar hoje com a questão 304. Mas antes, vamos deixando aqui o nosso número do WhatsApp. Quem quiser interagir conosco ou quem quiser receber uma mensagem diária pela lista de transmissão, é gratuito. O nosso número é 19 997 782794. Pergunta 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Resposta: sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. E um comentário de Allan Kardec. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós estamos com plena capacidade de lembrar tudo aquilo que nós vivemos naquela existência. Tem muitas pessoas que dizem que nós lembramos tudo das existências anteriores. Isso não é verdade. O véu do esquecimento anula que nós tenhamos relembranças de vidas anteriores e apenas ficamos circunscritos naquela existência. Eu vivo aqui 30, 50, 70, 100 anos, desencarno, chego no mundo espiritual e, de uma certa forma, relembro tudo aquilo que eu fui e o que eu fiz. É importante nós sempre lembrarmos que o Livro dos Espíritos ele está enquadrado em 3 momentos que nós vamos estudar na questão número 100, a escala espírita. Ela mostra para nós uma escada de 10 degraus. Então nós vamos estudar 5 degraus, ele é o fim da escada. Nós chamamos de espíritos imperfeitos. Depois nós temos o meio, que é com 4 degraus, que é espíritos bons. E depois temos apenas um único degrau, que é o espírito puro. Aí fechou a conta dos 10. Então nós percebemos que há uma coisa muito interessante. Allan Kardec, as perguntas são feitas de acordo do estágio pela qual o espírito está, porque cada espírito chega no mundo espiritual de acordo com a sua condição aqui da Terra. Um espírito primitivo vai chegar numa situação um pouco pior no mundo espiritual. Um espírito bom, dependendo do que ele fez, vai chegar numa situação melhor. Aquele espírito que carrega consigo uma consciência pesada vai viver isso naquilo que nós chamamos mundo de erraticidade. E o espírito bom, o espírito puro, logicamente ele já vai chegar no mundo espiritual dando continuidade no trabalho no campo do bem. Questão 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Resposta: não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Então aqui eu gostaria de convidar os amigos que estão nos acompanhando a estudarem conosco as obras de André Luiz. André Luiz é uma revelação dentro da revelação espírita, porque ele dá cidadania aos espíritos e autonomia aos espíritos do outro lado. Então nós aprendemos com André Luiz exatamente o que estamos vendo agora. Há pouco foi ao ar pela TV A Caminho da Luz o estudo do Obreiros da Vida Eterna, exatamente estudando 5 casos de desencarne, que na verdade se tornam 4,
já que Albina teve uma moratória e ficaria um tempo maior aqui na Terra. Mas os 4 personagens, nós vemos, por exemplo, Cavalcante, que foi católico aqui na Terra, chegou do outro lado um tanto quanto perturbado. Mas, porque ele era católico. Não, existe um espírita também. Nós vimos o caso de Fábio, foi um espírita. Esse chegou no mundo espiritual muito bem, foi um trabalhador muito honrado, muito digno. E nós percebemos, por exemplo, o caso de Dimas, que foi espírita aqui na Terra. Conta o livro que ele chegou no mundo espiritual muito perturbado, porque ele tinha conhecimento, mas ele não preocupou em interiorizar a mensagem e naturalmente ensinar a sua família, por exemplo, a importância do evangelho no lar. Então nós percebemos que essa resposta, casando com o comentário do nosso querido Sérgio há pouco, é muito pessoal. Cada espírito terá o seu despertar do outro lado. Alguns é imediato, alguns levam semanas, meses, anos, como existem personagens também que reencarnam e desencarnam sem saber, já que o Chico dizia que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem que desencarnaram. Questão 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Resposta. Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então isso é uma coisa muito interessante, né? E nós não precisamos ir longe para entender essa resposta, não é? No mundo espiritual, nós vamos lembrar de todas as particularidades que nós vivemos aqui? O Espírito diz, não, você vai lembrar aquelas que mais marcaram, né? Por exemplo, eu no mês passado completei 32 anos de casado com a Soraya. Tem coisas que ela tem uma lembrança e eu nem me lembro. E ela às vezes lembra de uma situação, lembra de um lugar, lembra de pessoas, não é? Então é natural que nós vamos guardando apenas alguns aspectos, não é? Que vai, de uma certa forma, nos marcando. Quer ver um fato muito interessante entre o agressor e o agredido? Então veja que fato interessante, não é? O agressor, com muita facilidade, ele esquece o que aconteceu. O agredido nunca esquece. Então são momentos importantes, são momentos interessantes. Por quê? Porque nós ainda temos o hábito de guardar apenas aquilo que nós chamamos de fases marcantes da nossa vida. Assim também é com referência aos espíritos. Questão 306A. Poderá lembrá-las se quisesse? Resposta. Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não faz. Então, ele até pode relembrar, ele até pode recordar tanto uma ação, e aqui também fala uma coisa interessante, como um pensamento. Como um pensamento, o espírito até pode, mas quando tem uma utilidade. Se aquele pensamento for apenas no campo do saudosismo, vou lembrar por lembrar, difícil o espírito que faz isto. Nós estamos aqui falando de espíritos lúcidos no mundo espiritual, que é uma minoria. Se o Chico dizia que de cada 4 que falecem, que desencarnam, um apenas tem noção de que continua sua jornada evolutiva, então nós estamos falando de um número muito pequeno, que tem, comparado com o número de desencarnes, que tem esta real compreensão do que se passa do outro lado. A maioria estão desencarnados acreditando fielmente que estão encarnados. Esses não vão nem lembrar de um pensamento, de uma atitude, de um comportamento, porque o tempo e o espaço deles divergem da realidade. Agora, para um espírito lúcido, um espírito esclarecido, vai depender muito da finalidade e vai depender muito se aquilo vai trazer algum benefício para
aquele momento. E a última questão, antes de encerrarmos a primeira parte do programa, 306b. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta: seguramente que a vê e compreende, muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que cada existência se livra de algumas impurezas. Então nós percebemos que até agora as perguntas é projetada para os espíritos bons e espírito puro, que chega no mundo espiritual numa condição de compreender toda a situação que ele viveu. E agora Kardec pergunta se é possível ele ter uma noção do futuro que vai acontecer com ele. Nós sabemos que é um número ínfimo que já tem essa condição. A grande maioria vai viver num estado que nós vamos estudar mais um pouco à frente, que é o mundo de erraticidade. O que é um mundo de erraticidade? É aquele mundo que você vai curtir os seus erros, as suas mazelas. Você vai estar impregnado na condição daquele homem velho que te prendeu aqui na Terra. Então os nossos vícios, os nossos erros, a nossa maneira mesquinha de ver as coisas no sentido do pensamento vai permanecer do lado de lá. Não vai ter nenhuma modificação. Então, olha, André, como é interessante isso, não é? Porque há muitas pessoas que têm uma falsa visão da doutrina espírita. Pega algumas questões de O Livro dos Espíritos e a interpreta como se fosse uma maneira única no mundo espiritual. Não é verdade, pelo contrário, não é? O mundo espiritual se compõe muito mais de espíritos errantes do que mesmo de espíritos bons. Então o sofrimento no mundo espiritual é muito maior e muito mais intenso. Queridos amigos, ao encerrarmos o primeiro bloco, eu convido a todos a participarem conosco do Evangelho no Lar, realizado todos os dias ao vivo, de segunda a sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e venha participar, convide os seus familiares para esse momento magistral do Evangelho com a espiritualidade amiga. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo do programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Não sai daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse, é um rápido intervalo. Já voltamos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Pela nossa querida TV Mundo Maior. Queria deixar registrado o nosso agradecimento, a nossa gratidão pelas muitas mensagens que temos recebido de irmãos que mandam de incentivo, que assistem o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. André, o que nós estamos estudando no programa de hoje? Estamos estudando algumas questões do Livro dos Espíritos. Hoje estamos vendo o livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. O item é o 8º, Lembrança da Existência Corpórea. Veremos agora a questão 307. Se alguém quiser interagir conosco, tem o WhatsApp 19 997 782794. Kardec formula a seguinte questão: de que maneira a vida pesada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? Resposta: de uma e de outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante
que acabou de deixar a Terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então Kardec pergunta a respeito da memória do espírito. Se no mundo espiritual as lembranças virão, as pessoas que marcaram a sua existência, se os fatos importantes, e a espiritualidade diz, como cada espírito está num grau evolutivo, tem espíritos que do outro lado têm desenvoltura, entendimento, compreensão. Tem espíritos que estão na senda da revolta, da lamentação, deprimidos e tristes. E existem aqueles espíritos também que continuam a sua jornada, continuam o seu progresso. Estar no mundo dos espíritos é uma situação muito natural, a qual daqui a um tempo eu, você, todos nós também nos encontraremos. É uma realidade que é questão de dias, de meses, de anos ou de décadas, mas a nossa verdadeira vida não é esta que aqui estamos tendo. Aqui é a oportunidade fecunda de começarmos a corrigir gradualmente os nossos equívocos, as nossas impurezas, mas a nossa verdadeira pátria não é esta. Estamos aqui de passagem, uma passagem breve ou uma passagem longa, dependendo do nosso projeto reencarnatório, e é muito importante aproveitarmos a nossa chance reencarnatória com estes conhecimentos, porque às vezes nós imaginamos que do outro lado da vida nós já lembraremos de fatos marcantes e teremos uma memória altamente prodigiosa ao ponto de recordarmos tudo. Não é por aí que funciona, mesmo porque tem coisas também que ficam bloqueadas para que o espírito não sofra com uma perturbação que poderia e pode atrapalhar a sua jornada evolutiva. Questão seguinte, 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. É interessante como nós ainda somos criaturas marcadas por alguns momentos difíceis na Terra. Geralmente, ao chegarmos no mundo espiritual, carregamos essas dificuldades. O André comentou no primeiro bloco que nós estamos estudando o livro Libertação. E nós percebemos que a maioria dos espíritos no mundo espiritual fica muito aprisionado, principalmente pelo ódio, pelo rancor. E a pessoa não consegue se lembrar de nenhum fato que seja bom. Todos os fatos que ela lembra são pertinentes àquelas pessoas que marcaram a sua vida. Então nós percebemos que Allan Kardec, em vários momentos, tenta fazer perguntas de maneira diversa para ver se poderia ser diferente as respostas. E os espíritos têm uma postura muito interessante, uma postura reta, mostrando que nós, no mundo espiritual, não lembramos de pormenores. Volto a relembrar. Eu tenho 58 anos de idade. Tem muitas coisas da minha vida que eu não me lembro mais. Tem muitos pormenores que eu já não sei mais contar. Então, o Espírito é enfático em dizer a Allan Kardec que não tem como relembrar de tudo, mesmo porque
Coisas de menos importância, nós jamais vamos lembrar. Por quê? Porque é coisas de menos importância. É coisas que nós não damos muito valor. Isso é muito importante nós acompanharmos a linha de raciocínio das perguntas de Allan Kardec e das respostas dos espíritos superiores. E percebemos também, por este mesmo livro, que todos nós tivemos o mesmo princípio, o mesmo ponto de partida, o da simplicidade e o da ignorância. E as nossas primeiras oportunidades reencarnatórias na condição hominal, naturalmente é marcada por muita selvageria, marcada por muitos pensamentos que hoje, se olharmos para trás, nós nos envergonharíamos fatalmente. Então essas nuances do nosso início hominal, naturalmente que é oculto, para que nós não venhamos a nos perturbar com determinadas cenas que nós cometemos, realizamos numa época em que tínhamos o conhecimento diferente do conhecimento que nós temos hoje. Na questão seguinte, 309, como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Resposta: como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. É interessante que o corpo ele nos prende. O que nos atrapalha o regresso ao mundo espiritual é os elos que nós vamos mantendo do coração, porque nós falamos que a vida continua, mas essa pandemia tem mostrado para nós, os espíritas, como a grande maioria de nós estamos despreparados para a morte. A morte nossa, a morte de um amigo, a morte de um familiar, a morte de uma pessoa dentro da nossa própria casa. Nós falamos muito que a vida continua, mas desde que seja na casa do vizinho, na casa do amigo, na casa de uma outra pessoa. Então, a morte nada mais é do que libertar. Estar preso a um corpo é limitar as nossas faculdades sensoriais, perceptivas, é pararmos a nossa evolução. Agora, quem que tem que ter medo da morte? Aqueles espíritos que têm culpa no cartório. Porque o lugar que vão o fofoqueiro, o maledicente, o ingrato e assim sucessivamente, são lugares deprimentes em que André Luiz tem a oportunidade, em algumas de suas obras, de nos explicar. Agora, aquela pessoa que está de consciência tranquila, que não é perfeito, mas está procurando a corrigenda, procura dentro de casa ser uma pessoa boa, procura na sociedade ser uma pessoa justa, esse naturalmente vai ter aquela perturbação natural, mas vai continuar a sua jornada do outro lado. O problema é quando temos atitudes que confrontam com os ensinamentos de Jesus. Questão 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Resposta: quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não dá mais importância. Então aqui nós estamos vendo já dois momentos diferentes, né? A pergunta que foi projetada anteriormente, que o André já respondeu, e a pergunta agora que foi projetado para que eu possa responder. Na anterior, nós vamos ver que aqueles espíritos que cumpriram o seu papel, chega bem no mundo espiritual, tem a libertação, chega feliz, porque cumpriu o seu papel aqui na Terra. Mas agora, Kardec projeta uma pergunta àqueles espíritos que estão aprisionados ao corpo. Os suicidas, aqueles que, de uma certa forma, veneram o seu corpo físico. Então ele diz que esses têm um sofrimento maior. Nós sabemos que os liames, que é o que liga o corpo físico ao perispírito, nós sabemos que ele pode demorar algumas horas para o desligamento, como sabemos também que às vezes demora anos e anos, de acordo da condição de desencarne da pessoa. Então, por isso que eu digo que quando nós vamos ler um capítulo de O Livro dos Espíritos, nós não podemos ler uma pergunta e dizer: ah, eu gostei da pergunta, gostei da resposta, eu vou fazer uma palestra. É um equívoco, porque nós temos que analisar
a escala espírita para podermos situar essa situação. Queridos amigos, o estudo nos abre novos horizontes, nos dá o entendimento, nos transmite uma mensagem lúcida. O Espiritismo é o convite à modificação, é o convite ao entendimento, é o convite ao burilamento. E o nosso programa, mesmo sendo muito simples e imperfeito, ele é feito com muito amor para chegar até você e juntos aprendermos a respeito de o Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro que hoje selecionamos é o segundo de minha autoria, O Poder da Liberdade. Ajuda a ti mesmo e o céu te ajudará. É um livro em que os direitos pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. As pessoas que puderem estarão ajudando as atividades que temos aqui na cidade de Itapira e pode ser adquirido pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. É um livro em que, em capítulos curtos, temas de autoajuda, procuramos trazer sempre o conhecimento espírita para a nossa meditação. Queridos amigos, está vendo? O tempo passa tão rápido, não é? Já estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e até o próximo programa. Uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.